Queridos, semana passada nós começamos, ou continuamos porque começamos na ceia geral a mensagem, mas nós começamos com uma mensagem que tem como tema central uma jornada intencional com Jesus. O primeiro tema da série de mensagens, uma jornada intencional com Jesus, foi: pare de duvidar e creia. Olha para o seu irmão e fale assim para ele de novo: pare de duvidar e creia. Não, tem que falar mais firme para ele. Olha com o olho de tigre agora. Pare de duvidar e creia. Não ficou muito tigre. Na verdade ficou um gatinho siamês, mas hoje a gente aceita o gatinho siamês. E então falamos sobre a vida de Tomé, sobre o quanto Tomé foi enganado pelo seu próprio coração, pela sua própria mente. E nós falávamos sobre andar por uma visão de fé. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que temos dificuldades humanas enrustidas em nós, pensamentos humanos enrustidos em nós, nós sabemos que o Senhor, Ele quer que os nossos olhos espirituais eles se abram para que os milagres aconteçam conforme os nossos passos se firmam. E então nessa mensagem da semana passada, para você recapitular um pouquinho, porque tem tudo a ver com a mensagem de hoje, nós entendemos então que não é por motivação, mas é por convicção. Fé não é motivação. Por mais que vir ao culto nos motive, por mais que escutar uma palavra do pastor nos motive, uma palavra do discipulador nos motive, mais do que motivação nós precisamos de convicção. E nós então entendemos que a convicção é quando nós entendemos a divindade, quando nós cremos na divindade, quando nós cremos naquilo que Deus, naquilo que o Senhor, naquilo que Jesus, e através do Espírito Santo dele, Ele tem feito em nós. E quando a gente fala sobre o Espírito Santo fazer algo em nós, uma das mensagens de hoje é aquele do qual nos apacenta, aquele do qual nos traz paz, aquele que, por mais que o momento seja difícil, Ele faz com que eu e você estejamos tranquilos, porque é isso que Jesus fala: eu vou deixar para vocês o Consolador, o consolo imediato, um conselheiro, aquele que vai te trazer tranquilidade nas decisões. E daí vimos que então, para que nós venhamos a ter convicção daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus há de fazer, nós precisamos então caminhar pela fé e não por visão humana. E algumas vezes nós nos esquecemos da fé e caminhamos na visão humana. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos então, se temos que esquecer de algo, então nos esquecemos da visão humana e caminhamos pela fé, porque somente pela fé nós vamos conquistar o prêmio eterno. E entendemos então que algumas vezes nossos olhos nos confundem, e ao invés de nós prestarmos atenção naquilo que é eterno, começamos a prestar atenção naquilo que é terreno. E aí é onde entra a inversão de convicção, porque nós achamos que temos que ter uma vida tranquila, uma vida abençoada, e nós colocamos alguns sinônimos dessa vida abençoada, tranquila, em milagre, e nós colocamos sinônimos do qual o Senhor não coloca, mas nós colocamos como seres humanos. E então dizemos que o Senhor, Ele precisa nos abençoar financeiramente, precisa nos abençoar materialmente, precisa nos abençoar fisicamente. Isso não é uma mentira. Nós precisamos das bênçãos do Senhor, mas acabamos nos esquecendo que a visão de Deus para nós é a salvação dos santos, é a salvação do seu povo, é a salvação dos seus filhos. E então nos esquecemos da visão eterna e prestamos somente atenção naquilo que o homem necessita. E é por isso que algumas vezes nós temos dificuldade de estar na igreja. Por exemplo, se nós passarmos um pouquinho do horário do culto, a gente já fica meio nervoso, nós já ficamos meio estressados,
já ficamos meio, controlados pela carne, mas a Bíblia diz: não dê ocasião à carne, porque a carne ela vai te matar. Uma hora a carne vai te convencer a pular de um precipício. Uma hora a sua mente, sem Jesus, sem Deus, vai te obrigar a colocar uma forca no seu pescoço e tirar a sua vida. Por quê? Porque tudo que vem da carne faz mal ao espírito. E a Bíblia diz que nós então deveríamos dar ocasião ao espírito, vivificar o espírito. E quando nós vivificamos o espírito, então não demos ocasião à carne. E o que o espírito nos traz, o fruto do espírito nos traz é coisas boas, são facetas de Cristo, mansidão, domínio próprio, amém, benignidade. E tudo isso nós entendemos na semana passada. Agora a questão é que nós precisamos continuar a nossa jornada. O primeiro passo da nossa jornada é: pare de duvidar e creia. Amém? Agora nós precisamos continuar. E o que nós precisamos para continuar essa jornada? Nós precisamos entender que a nossa fé precisa ser exposta através de nossas obras. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, exponha a sua fé através de suas obras. Amém? Então o tema da mensagem de hoje é: a nossa fé precisa ser exposta através de nossas obras. O texto base é Tiago capítulo 2, versículo 26, que diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Nós queremos caminhar em uma jornada intencional com Jesus, queremos viver essa jornada intencional com Jesus. Então o primeiro passo é a fé. Só que a fé, ela precisa estar acompanhada de algo. Assim como o corpo precisa do espírito, a fé precisa das obras. Assim como o corpo necessita do espírito, senão o próprio Tiago diz que o corpo estaria morto. Assim, a fé sem obras, ela é morta. E o que nós vemos com isso? Nós entendemos que para vivermos uma jornada intencional com Jesus, precisamos caminhar em uma visão de fé. Semana passada vimos isso. Mas como vamos conseguir demonstrar aquilo que não se pode ver? Como que nós vamos dizer para os irmãos: eu tenho fé, eu creio, eu acredito, se eles em nós não ver nada de diferente? Como que eu vou dizer: eu sou cristão, eu sou crente, eu acredito que Jesus me salvou, eu acredito que o Espírito Santo tem feito muitas coisas, eu acredito na cura, na libertação, eu acredito no milagre, sendo que aquilo que eu estou falando ninguém pode ver, ninguém pode tocar, ninguém pode então absolver. Por quê? Porque não vê. E nós sabemos que o ser humano ele é atraído pelo que vê. E então nós entendemos que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, como lemos semana passada também: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é exatamente isso, é a certeza daquilo que esperamos, aquilo que acreditamos, aquilo que cremos, aquilo que pedimos e não vemos. Por exemplo, quando nós oramos por uma pessoa do qual está com uma enfermidade, nós não oramos por ela porque o médico olhou e falou: ela está curada. Nós oramos por ela porque ela está enferma e declaramos sobre ela o quê? A cura. Você viu a cura? Não viu a cura, mas você espera a cura. Amém? Você espera a cura porque você crê no seu Deus, e Deus ele vai curar. Mas também a fé é a prova das coisas que não vemos.
Então, na verdade, nós sabemos que fé é certeza, convicção, mas fé também é testemunho, é prova de Deus. Deus, Ele exatamente faz com que a fé, ela venha a ser a prova do qual Deus existe e Deus há de fazer milagres e maravilhas. Cremos que expondo nossa fé, através de nossas obras, nossa vida com certeza é e sempre será o maior testemunho de nossa fé. Como que as pessoas vão ver a nossa fé se não for por meio de nossa vida? Como? Como que as pessoas vão crer no milagre se não for pela expressão da divindade do nosso Deus através de nossa vida? Semana passada nós falávamos sobre isso e nós usamos uma expressão muito clara: você está vendo Jesus? E todos vocês falaram não. Mas daí nós chamamos aqui, fizemos aquele nosso teatro, né? E então você conseguiu entender que através da vida de um cristão, você então agora é capaz de enxergar Cristo, porque a palavra cristão significa isso: caráter e semelhança de Cristo. Se nós fôssemos pegar um pouquinho anterior, na série de mensagens passada, sobre avivamento e profecia, paternidade e profecia, nós iríamos ver que Deus, Ele cria o homem da terra, Ele cria o homem do próprio Deus. Faremos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, Ele cria o homem ali. No capítulo 2 de Gênesis, você vai ver somente Deus criando um boneco do pó da terra. E então Deus, Ele sopra, Ele coloca o homem ali. E algumas vezes nós ficamos pensando sobre isso. Então, na verdade, a fé, ela existe, ela é real. Só que a comprovação da fé precisa ser as nossas atitudes, as nossas vidas, precisa ser aquilo que eu faço e aquilo que eu deixo de fazer. Porque algumas vezes as pessoas acham que a fé é somente aquilo que eu faço. Não. A fé também, ela pode ser medida por aquilo que eu deixo de fazer. Por exemplo, eu deixo de abençoar alguém, eu deixo de falar bem de alguém, as pessoas então já começam a me conhecer qual é o tipo de fé que eu tenho e se é que eu tenho. Quando as pessoas me veem falando mal de alguém, quando as pessoas me veem dando mau testemunho, quando as pessoas me veem, no meio dos bares, no meio da confusão, infelizmente ali eu começo a mostrar que eu posso até mesmo crer, mas não é no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, no nosso Pai. Então eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos dar o segundo passo, e esse segundo passo não é aleatório, é um segundo passo do qual ele é amarrado, do qual ele é conectado. O HT dos conectados não pode dar glória a Deus aí, porque é no meio da palavra, tá? Não pode dar, segura o glória a Deus aí, mas é conectado, porque essa caminhada com Jesus precisa de conexão, e uma das conexões que nós precisamos é a conexão com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E como vamos fazer isso? Vivendo uma vida intencional. E viver uma vida intencional nada mais é do que você querer estar com Jesus, estar com Deus, estar debaixo das mãos de Deus, estar debaixo da mão santa e poderosa do Senhor. E para isso
primeiro tópico da noite, nós precisamos entender que a fé nos traz convicção. A fé, ela nos traz convicção. Quando dizemos temos fé, nós precisamos então ser convictos que não por nós, mas por Deus, Ele irá fazer, e Ele irá operar os milagres necessários, Ele irá trazer o livramento necessário. E aonde que vemos isso? E agora eu vou embolar o Mateus ali. Hebreus capítulo 11, verso 1. O que você vai ler é na NVI, e eu vou ler aqui na NVT, para que você entenda. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então a fé, ela é convicção, ela não é motivação. O escritor dos Hebreus não diz assim: olha, todos os dias você precisará ser motivado a ter convicção. Não, ele fala assim: a fé, ela é a convicção. O escritor dos Hebreus diz assim, ó: a fé, ela é a prova daquilo que você não vê. Ela é a convicção daquilo que você está esperando, mas você não vê. Isso é fé. Algumas vezes eu e você, nós murmuramos, nós pedimos a Deus e Deus não nos mostra nada. Quem é que já orou a Deus e a resposta de Deus foi silêncio? Daí você fala comigo, papai, fala comigo, Deus amado, Pai Excelsior, né? E daí inventa até umas palavras difíceis para ver se Deus fala rápido, né? E daí você espera Deus falar e Deus fica assim, ó. E daí você começa a cobrar: Deus, porque tu tem que falar comigo? Porque tu és o meu Deus, o meu Pai. Eu preciso da tua resposta. E daí Deus não fala nada. E a gente, infelizmente, quando Deus não fala nada, nós decidimos fazer. E quando decidimos fazer, então, o que acontece? Nós fizemos aquilo que nós queremos e não caminhamos por fé, mas sim por visão humana. Amém? Nós colocamos os pés pelas mãos e depois chegamos no pastor correndo e dizemos: pastor, ora por nós para que nos dê um livramento. Livramento era o silêncio, só que o silêncio não te serviu. Algumas outras vezes nós oramos a Deus e fala: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e daí Deus fala para nós: não. E daí a gente fala: só pode ser o diabo falando no meu ouvido. O diabo que não quer que eu conquiste, o diabo, né? Só que não é Deus. O não, ele vem do Senhor. Deus falou para você: não é o momento, não é agora. Ou espera. Só que nós novamente, nós não queremos escutar o não, nós queremos escutar o. Porque por mais que não somos, ou não deveríamos ser, ou nos tornamos, ou infelizmente somos assim, filhos mimados. Filhos mimados. Filhos que não podem escutar um não, nem do líder, nem do pastor, nem de Deus, nem da igreja, nem do mundo, nem do patrão, nem do professor, né? De nada. Não pode escutar um não, porque se escutar um não, Deus o livre. O mundo caiu. Então eu quero dizer para você que nós precisamos entender que fé nos traz convicção. Não do que vai acontecer amanhã, mas do que vai acontecer na eternidade. Fé não aponta o teu dedão e nem a ponta do nariz. Fé aponta a eternidade. Amém? Amém? Então tá bom. Segundo ponto, a fé é expressada de várias formas, mas eu e você precisamos entender que esta convicção de fé vem a nós por meio da palavra de Cristo. Fé é
convicção. E essa convicção, ela vem por meio da palavra. Olha o que o texto de Romanos diz, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sabe? Ela vem pelo meio de ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Algumas vezes nós gostamos do louvor da igreja, outras vezes nós gostamos da oração na igreja, outras vezes nós gostamos da imposição de mãos na igreja. Mas se você quer que a sua fé seja alicerçada e seja cada dia mais convicta, você precisa amar a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus tem que gerar em você um ânimo. Eu sei que é bom o louvor, eu sei que é bom a oração, eu sei que é bom ofertar, dizimar, amém? Mas a palavra tem que ser algo que você venha se apegar, porque é na palavra de Deus, que você então consegue entender que a fé ela é aumentada, ela é acrescentada, que a fé ela é multiplicada, porque você se enche de Deus, e quanto mais você se enche de Deus, através da palavra, mais fé você tem, amém? Terceiro ponto da mensagem, esta palavra, ela precisa ser praticada e anunciada. Daí eu tenho convicção é, diga comigo, fé. Convicção é, e a convicção ela vem por meio da palavra. Agora essa palavra do qual eu escutei, do qual eu escuto todos os domingos, Alex, sabe? Essa palavra ela precisa ser praticada, ela precisa ser anunciada. Ela precisa, sabe, ela precisa estar em prática, ela precisa estar em movimento. Não adianta eu escutar a mensagem, sair por aquela porta e a minha vida continuar a mesma. Eu venho na igreja para que eu possa viver uma história de transformação. Diga amém. Diga glória a Deus. Olha que incrível. O louvor dizia assim: o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. O pessoal da Jubrac já sabe disso. O que tem que dizer? Diga comigo, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Está entendendo? Quando Deus vem, é isso que você tem que dizer. Quando Deus vem, é isso que você tem que fazer. Você tem que adorar Ele. Você tem que querer estar na presença dEle. Só que algumas vezes Deus vem, e daí alguns são renovados, alguns são abençoados, alguns recebem mais de Deus, e a gente fica perguntando por que ele recebeu mais. Porque o que dizer? Ele abençoa, mas ele não somente abençoa, ele pede a bênção do Pai. Pai, me abençoa. O que ele fala para o Pai? Ele fala: glórias a Ti, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és o meu Deus, eu sou o Teu povo. Então comece a falar aquilo que Deus quer escutar, amém? Aquilo que Deus quer escutar. Só que a palavra, ela precisa ser praticada e anunciada. Tiago, no capítulo 1 do livro, lá no verso 22, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que lhe traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tem outra tradução que diz assim: e o homem que pratica a lei perfeita, chamada evangelho, é abençoado em tudo o que fizer. É abençoado, é próspero em tudo o que fizer. Mas olha só, preste atenção. Tiago fala assim: olha,
Não adianta você ir no culto. Não adianta você escutar a mensagem dia após dia. Não adianta você querer, dizer aparentemente, eu sou crente, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, se as suas práticas elas não comprovam isso. A sua prática nada mais é que o recibo, a nota fiscal da sua fé. A sua vida nada mais é do que a prova do qual você realmente serve a um Deus do qual opera milagres, maravilhas, mas também a um Deus santo, que quer santidade. Agora, algumas vezes nós dizemos glória a Deus no domingo, e quando saímos do templo, nós profanamos o nome do Senhor. Algumas vezes nós dizemos glória a Deus no domingo, na terça, HT, amém? Na quinta, culto, e no sábado, nós extravasamos, dizendo deixa a vida me levar, a vida leva eu. Infelizmente, eu quero dizer para vocês que nós precisamos anunciar, pregar e comprovar essa palavra do qual nós recebemos. Deus, Ele tem nos dado uma palavra do qual vai impactar muitas vidas, amém, igreja? Só que eu e você, nós precisamos, de uma forma muito clara, colocar isso em prática. É como, passei em alguns HTs na terça passada, e eu falei a respeito do que vimos. Passou uma família de irmãos, de uma outra igreja, creio eu, e eles, paz do Senhor, tudo certo, e deu paz do Senhor, e começou a chuviscar um pouquinho, aquele dia que choveu, foi terça-feira, terça-feira, começou a chuviscar um pouquinho, anda infeliz, andou praga, vai. E eu olhei, eu falei, estamos em 2020, isso ainda acontece. Deu a paz do Senhor em 1 minuto, no outro minuto já pegou os filhos e amaldiçoou todos. Daí nós vamos olhar e vamos falar assim, não, mas isso acontece só lá. Não, acontece aqui. Pode dizer amém. Acontece aqui. Algumas vezes estamos aqui no fogo, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, tudo certo. Saímos da porta e já falamos mal do irmão, já falamos mal do pastor, já falamos mal da liderança, já falamos mal da igreja, já falamos mal do esposo, da esposa, já falamos mal dos filhos, já espraguejamos a nossa família, já dizemos que somos um pobre coitado, já murmuramos, já fizemos de tudo, menos o quê?